mais aí na frente ter sua colheita bem-sucedida através desse trator que nós adquirimos durante o nosso mandato, que hoje, se você for pagar uma hora de máquina, ela custa em torno de R$ 180, R$ 170, e a gente oferece esse benefício a todos aqueles que têm, bom, doutor, todos aqueles que têm nos procurado. E isso é motivo de muita alegria em saber, mais uma vez, repetindo, que nosso mandato tem transformado a vida daquelas pessoas. Um ou outro contratempo acontece, mas... Tudo bom, doutor? Seja bem-vindo, viu? Mas é natural da política. Alguns que usam a política de má-fé, que tenta nos atrapalhar a todo custo, nos copiando, querendo denegrir o nosso trabalho, mas sempre vem se dando mal a cada dia. Pessoas articulando sempre o mal, sempre usando da política suja para atacar aqueles que precisam fazer o trabalho da melhor forma, aqueles que fazem o trabalho com dignidade, pensando em ajudar o próximo, pensando em ajudar as pessoas, mas sempre tem um ou outro que tenta nos prejudicar. Isso não só a mim, mas acredito que alguns outros vereadores ou vereadoras aqui também já passou e passa a mesma situação. Mas essas coisas... Vereador, Vossa Excelência concede... Concedido, vereador. Rapidinho, é só para parabenizar Vossa Excelência pelo trabalho excelente que Vossa Excelência vem realizando. Eu tenho dito a todos, Vossa Excelência, que a gente tem conversado, que eu sou um admirador do trabalho de Vossa Excelência. Estou até pensando em entrar, lhe conceder o título de vereador revelação dessa legislatura, viu? Apesar de ser um vereador jovem, de pouca idade, mas determinado, focado, batalhador, Vossa Excelência está de parabéns por tudo que tem feito nessa legislatura através do mandato que lhe foi confiado pelo povo. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Ibs Gouveia. Agradeço pelas palavras. Você sabe que a gente tem dialogado muito aqui nessa casa e sempre debatendo a melhoria do povo de Goiânia. Então, é isso. Na política a gente vai se deparar com algumas situações que, infelizmente, muitas das vezes até constrangedora, mas isso é a minoria. A gente temos que focar no nosso trabalho, a gente temos que focar no nosso mandato, e isso que a gente tem feito dia após dia. Temos aí nosso transporte, que desde fevereiro de 2021, que a gente vem dando uma assistência da melhor forma possível na questão de sempre estar atendendo o nosso pessoal em hospitais, em clínicas, muitas das vezes até em clínicas de reabilitação, aquele jovem que tem o sonho e o desejo de sair de um caminho que não deveria ter entrado. Então, a gente sempre também prestando essa assistência a essas pessoas e levando da melhor forma, prestando todo o serviço. E muitas das vezes a gente se depara com pessoas que dizem: mas aí não tem o TFD, não tem o transporte, hemodiálise. Sim, tem, mas a demanda é muito grande e muitas das maiorias das vezes ainda falta espaço para ir nesses ônibus. O ônibus sai de 3 horas da manhã, 10 para as 3, de Barra de Catuama, e muitas das vezes para um senhor de idade, uma senhora de idade, tá ali naquele horário, já fica muito cansativo. Para chegar de 3, 4 horas da tarde, muitas das vezes desiste até das consultas, porque não consegue se adequar a esse horário, infelizmente. E com isso a gente tem prestado esse serviço através de nosso transporte, nossa Kombi. Muitas das vezes a gente, na semana, 1, 2 ou 3 vezes,
a gente ainda precisa colocar um carro pequeno para atender a nosso pessoal, porque a demanda é muito grande e precisa de mais vagas no transporte. Para não deixar o paciente, o amigo, na mão, a gente tem feito esse trabalho. E isso eu me alegro muito em saber que estamos contribuindo para o bem do nosso povo. Estamos contribuindo para o bem de nossa cidade. E eu sou muito orgulhoso, já tenho dito aqui várias vezes, do meu trabalho, porque realmente na política a gente tem que entrar para fazer a diferença. E isso é que nós temos feito dia após dia aqui no exercício do nosso mandato. Outro assunto, senhor presidente, que me traz aqui na tribuna no dia de hoje, é falar sobre nossas emendas impositivas. Emendas essas que esse ano nós, vereadores e vereadoras, tivemos recursos que pudesse ser apontado para alguns serviços, para algum serviço, alguma prestação de serviço, para quaisquer secretaria. Foram na faixa aí de 598 mil reais, que nós pôde indicar vários serviços para ser feito com esse recurso. E metade dele, obrigatoriamente, o todo, seria para a saúde, e a outro 50% nós escolhêssemos da melhor forma possível. E, na oportunidade, eu escolhi colocar esse recurso, esse 50% do nosso recurso, para a Secretaria de Obras. Bom, resolvemos colocar 50% desse recurso para a Secretaria de Obras, na qual iremos assinar dentro de alguns dias. Acabei de vir agora do gabinete do prefeito, estamos marcando a ordem de serviço. Silêncio, tem vereador na tribuna, pessoal, por favor. Estamos marcando a ordem de serviço da assinatura, né? Estamos marcando o dia para assinatura de ordem de serviço lá na praia de Ponta de Pedra, no qual esse recurso que nós destinamos, vereador, nós iremos pavimentar 3 ruas ali em Ponta de Pedra. Em fé em Deus, com essas 3 ruas a mais que iremos pavimentar, iremos aí fechar em 3 anos de mandato 16 ruas calçadas ali em Ponta de Pedra. Se alguém tiver dúvida, só é nos procurar que a gente vai mostrar rua a rua a quem tiver, por acaso, alguma dúvida, a gente vai lá na praia e mostra rua a rua lá naquela localidade. Foram 13 ruas durante o governo do governador Paulo Câmara, com apoio também da prefeitura, que deu assistência lá na limpeza da rua, numa máquina ou outra que viesse a precisar. E agora foram mais 3 ruas com nosso recurso de nossas emendas impositivas. E isso é mostrar a diferença do trabalho desta casa. É um trabalho que a gente nunca viu antes, foi a questão das emendas impositivas, e eu fiz de tudo para usar a nossa emenda da melhor forma possível, certo? Fizemos de tudo para usar a nossa emenda para beneficiar diretamente aquele povo de Ponta de Pedra. Iremos ali pavimentar a rua ali na comunidade próxima à Cocota, Rua da Macaibeira, a travessa da Rua do Chafariz e a Rua da Campina, que é ali próximo à UPA Santa Amaro. Então, com esse recurso, que não foram tanto quando se fala em pavimentação, a gente sabe que material está muito caro, cimento caro, pedra de paralelo também muito caro, e a mão de obra
hoje está a um preço elevado. Concedo 2 minutos para as considerações finais. Muito obrigado, vereador. Então, o recurso, às vezes a gente acha que é muito, mas se torna pouco, R$300 mil para a pavimentação. Então, isso nos alegra, porque nunca vimos isso em nossa cidade. Então, a gente hoje tem a oportunidade, cada vereador aqui, hoje tem a oportunidade de levar benefícios diretamente, levar diretamente para a nossa comunidade, seja na cultura, seja em obra, seja em saúde e vários outros pontos aí de qualquer que seja a secretaria, porque temos o recurso para ser aplicado. Na saúde, só para concluir, vereador, nós destinamos nossos 50% das nossas emendas, o outro valor, que é aproximadamente R$300 mil, para a compra de equipamentos para a UPA Santo Amaro. Compramos aí um aparelho de ultrassonografia que irá fazer aqueles exames daquele pessoal que hoje espera cerca de um mês e meio, 2 meses até, para fazer uma ultrassom, e iremos implantar esse serviço junto com a Secretaria de Saúde lá na UPA Santo Amaro, que foi a compra de um aparelho de ultrassonografia que custa aí na faixa de R$145 mil, que é um aparelho que eles tanto faz a ultrassonografia quanto faz o exame de ecocardiograma. O outro restante do valor destinamos para uma sala de oftalmologia que será implantado também lá na UPA de Santo Amaro, que hoje o munícipe que precisa fazer um exame de vista, ele tem que se deslocar até a Policlínica Nossa Senhora da Vitória para fazer esse exame, e a gente sabe que a demanda é muito grande, que muitas das vezes demora um tempo para agendar esse exame. Então, com isso, a gente vai trazer esse benefício para perto do povo de Ponta de Pedra. Vai trazer esse benefício para dentro, vamos dizer, dentro de casa. Hoje eles precisam destinar até a sede para fazer esse exame, mas a gente vai levar esse exame para dentro de casa. Eu vou concluir, vereador, presidente. O problema é que conversaram tanto aqui atrás que a gente perdeu na faixa de 2 minutos parando para concluir o raciocínio. O vereador vai ter a oportunidade dos seus 15 minutos, mas ele conversou tanto aqui, no pé do ouvido aqui, que acabou você sem conseguir raciocinar a conclusão do seu discurso. Então, é isso, vamos aí implantar essa sala de oftalmologia lá na praia de Ponta de Pedra, e durante as outras sessões a gente vai explanar mais um pouco sobre essas emendas que estamos destinando para o nosso povo de nossa cidade. Muito obrigado. Inscrito no grande expediente, com o tempo de 15 minutos, vereador André Rabicó. Senhor presidente, em exercício, vereador Edson, primeiro secretário, segundo secretário, senhores vereadores, público aqui presente, assessoria de imprensa, servidores, aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, pela rádio. Parece que as redes sociais hoje não está transmitindo, não. Deu PT. Agradecer a Deus por esta oportunidade. É importante esse debate. O vereador Pedinho estava inspirado hoje, o pessoal falando, mas ele não deixou de dar o discurso dele, não, né? Concluiu mais de 25 minutos. Ouvi o discurso do vereador Mário, feliz,
da vida, por estar alcançando no governo do nosso prefeito Eduardo Honório as realizações. Às vezes a gente, confesso que muitas coisas em Tejucupapo, no meu primeiro mandato, no segundo mandato, não tinha conseguido, e a gente fica até um pouco triste, um pouco não, muito triste, mas quando a gente vê as coisas acontecendo, vereador Edson, a gente começa a buscar ver as pessoas que nos cobrava feliz, principalmente quando a gente mora num lugar, quando a gente mora numa localidade. A gente sempre que sobe a tribuna desta casa, a gente sobe para defender os distritos de Goiânia, e quando tem assunto que é da nossa sede, a gente também estamos aqui para ajudar a nossa cidade. Somos vereadores lá do distrito, mas temos compromisso de subir a tribuna desta casa e defender o interesse de Goiânia no coletivo. Mas sabemos que os nossos amigos vereadores do distrito, sempre que sobe a tribuna desta casa, é para reivindicar, e eu fico feliz de saber que o vereador Mário está preocupado com aquela comunidade lá de Atapuz. Isso só nos fortalece, porque a gente está aqui para fortalecer o distrito, que sempre foi esquecido, Abrantes. Sérgio, que a esposa dele é lá de Tejucupapo, sabe a luta que passamos para descentralizar, brocador, o serviço que era oferecido em Goiânia, a luta que tivemos como subprefeito, como administrador, para ver, Dodó, o distrito forte, o distrito com voz e vez, o distrito recebendo, Picoroto, as coisas que aqui na sede oferecia. E para isso acontecer, tem que ter voz, tem que ter representante que saia lá do distrito e venha aqui na sede em busca do secretário. Quando o secretário não resolve, vai em busca do prefeito, tem alguém lá na porta para reivindicar. E quando eu vejo um vereador se preocupando lá com os distritos, eu fico feliz. E isso aqui o vereador Mário tem corrido atrás, tem se reunido lá com o pessoal de Atapuz, e a gente reforça o nosso compromisso. Vejo o vereador Edson buscando, lutando por melhoria lá no Jambu, e as coisas têm fluído, porque o prefeito Eduardo Honório tenta resolver a situação das demandas. Temos um prefeito que dá ouvido, que escuta e que liga para o secretário. Sempre estava em sintonia com o prefeito a respeito da estrada de Cajueiro. E ontem tinha falado com ele, e quando eu entrei aqui, o amigo e Rosângela falou comigo sobre a estrada de Cajueiro. E eu liguei para ele, e ele disse, vá para lá, que hoje está chegando o material para ser colocado na estrada de Cajueiro. E eu fui lá e fiz um vídeo, e eu me sinto feliz de ter um prefeito que nos escuta, que atende o telefone, quando não pode, depois retorna, e às vezes também pode acontecer de esquecer também, e depois você liga e ele pede desculpa porque não retornou. Isso é importante. E o material para fazer o conserto, Xande, acho que você passou lá, você já viu que está lá na estrada de Cajueiro, e as coisas estão acontecendo. E aqui eu tenho que parabenizar o que vai ser feito na comunidade do vereador Mário,
Curtume, Rua da Empoeira, Baldo do Rio. E isso é importante para o nosso povo. Isso é importante para o cidadão de Goiânia. E eu fico feliz, porque é uma obra que o povo sonha, que o povo pede ao vereador. O vereador vem aqui, muitas das vezes viu o vereador triste, olhando as coisas acontecendo em outro lugar, e ele sem ser atendido. Mas na hora certa o prefeito chamou ele, e ele assinou com o prefeito a ordem de serviço, com o dono da empresa, com a secretária Eliane. É a marca do governo Eduardo Honório. E com certeza mais coisas boas virão para o povo, não somente daqui de Goiânia, mas de todo o distrito. Pessoal, cobrando, a gente às vezes fica inquieto com as cobranças, né, Graça? Porque o vereador é o político mais próximo, mas quando a gente menos espera, a licitação publica lá os ganhadores das obras. Gambá, Atapuz, lá em Ibepicu, vai virar um canteiro de obras. E isso é o trabalho desta casa, é o trabalho do prefeito Eduardo Honório, e a gente não pode negar a competência dos seus secretariados, de todos. Goiânia tem um grupo de secretários aprovado pela população, e a oposição, o trabalho dela é desconstruir. Eu dizia isso na Rádio Goiânia FM. A oposição jamais vai estar elogiando o trabalho do prefeito Eduardo Honório e dos secretários. Não vão nunca. Mas a administração do Eduardo Honório já está chegando aos 85% de aprovação na nossa cidade. Se um governo tem 85%, 82% por aí de aprovação, não é somente mérito de um prefeito, nem da Câmara de Vereadores, não. É uma engrenagem. São secretários bons, como a secretária de Saúde, secretária de Obras, secretário de Administração, o secretário Eudes, que é articulador político, o secretário de Agricultura, Aristeu, né, que tem feito um trabalho importante lá nos assentamentos, lá no Engenho Novo, no Jacaré, na usina Santa Teresa, nas áreas rurais, tem feito um trabalho importante. E aqui nós não podemos deixar de registrar o trabalho do secretário de Esporte, Gilberto. Temos muito a avançar, mas ninguém realiza esse montante de obras que não tiver uma equipe boa. Uma equipe, começando pelo procurador do município, doutor Gilmar, um excelente profissional, um homem que a gente vê o compromisso com a gestão, com o povo de Goiânia. Temos uma secretária de Finanças comprometida com os pagamentos da nossa cidade, com Goiânia. Temos administradores lá dos distritos bons, subprefeito. Tem uma equipe ao lado do prefeito que tem feito a máquina funcionar. Será que para uma pregoeira, né? Emília, que tem compromisso, já imaginou o processo de licitação que um município tem que fazer, as empresas que vão concorrer às licitações? Então, é um conjunto de forças que o prefeito Eduardo Honório tem, e a Câmara de Vereadores apoiando nos seus orçamentos aquilo que o prefeito necessita para realizações. E aqui eu tenho que dizer isso, porque eu sou prova viva. Tejucupapo, o centro de Tejucupapo, está recebendo uma praça linda,
bonita e os moradores daquele lugar agradecem ao prefeito e à secretária de obras. Tenho esse compromisso de quando eu vejo uma coisa errada, eu procuro o prefeito para conversar com ele. Quando eu vejo algo errado, eu corro lá na secretária e tento resolver. A gente está enfrentando uma dificuldade lá em Tejucupapo, com o campo que vai servir para o Brasiliense e para aqueles times que não tem campo. Não tinha um terreno, a gente conseguiu o terreno com o prefeito, a máquina foi, passou a patró, a reto também foi, derrubou o que tinha de fazer, mas tem uma dificuldade lá. Tem um muro muito forte que a reta escavadeira não consegue derrubar. Tinha que ter um APC, a prefeitura não tem essa APC. A gente está vendo o caminho, mas a cobrança, conversando com a secretária, a gente está vendo um meio de resolver essa situação. Trago uma situação aqui na casa José Pinto de Abreu, para pedir o apoio do presidente, da mesa diretora, dos vereadores aqui do distrito. Enfrentamos, há uns anos aí atrás, lá em Tejucupapo, ordem de despejo, porque Tejucupapo, aquela área todinha ali, ninguém tem o título de posse, e o dono tem entrado com ações na justiça, e muita pessoa tem perdido a casa e o terreno. E está começando a chegar novamente notificação da justiça, e a gente precisa avançar para não começar, presidente, aquele tumulto. Até a Rede Globo veio para Tejucupapo. Eu lembro que aqui estava o vereador Torre, o ex-vereador Torre, que nos ajudou, Carlos Viegas Júnior, o seu pai, que não está mais entre nós, e a gente conseguiu, vereador Edson, movimentar a Defensoria Pública, que foi, naquela oportunidade, montou uma estrutura na Igreja Batista, para poder receber as pessoas lá de Tejucupapo. Confesso que a Defensoria Pública fez um serviço excelente, ajudando a mãe de família e o pai de família ali do distrito de Tejucupapo. E a gente não pode deixar essa situação começar de novo com aquele povo, Xande. Povo de Tejucupapo, povo aguerrido, um povo de luta. E a gente vai sentar com o prefeito, Carlinho. Falei do trabalho que seu pai fez, quando tentaram tomar a terra do povo. E a gente aqui reivindicou, cobrou, e a Defensoria Pública desceu para Tejucupapo, atendeu o povo, mas não foi resolvido o título de posse daquele povo. E precisamos, junto com o prefeito, com esta casa, dar aquele título de posse. Carlinho tem uma visão melhor como advogado. E a gente, Carlinho, vai tomar a frente dessa situação. E eu peço ao prefeito Eduardo Honório que seja sensível àquela situação do povo de Tejucupapo, para a gente entregar àquele povo o título de posse a todos os moradores de Tejucupapo. E eu confio, prefeito, na sua capacidade, no carinho que você tem tido por Tejucupapo, porque hoje, se fizer uma pesquisa nos 4 cantos de Tejucupapo, o prefeito Eduardo Honório tem uma aceitação incrível, porque caminhei com ele nas ruas aonde foi feito o calçamento, começando em Sarapió,
até o campo do Miranda, ao campo do Santa Cruz, descendo lá pela mata de Megaó e descendo na ladeira de Megaó e indo lá pela rua do campo do Trincheira, onde o prefeito botou refletores. Depois subimos para a Bica do Araçá, descemos e a gente foi lá no campo onde ele cedeu o terreno, passamos na Rua do Céu e depois pegamos pelo trevo e subimos novamente lá onde deixamos o carro. A aceitação, isso é importante para nosso distrito, porque temos um prefeito que olhou para Tejucupapo com os bons olhos, respondendo com obras, com trabalho. O nosso compromisso é realizar o sonho daquele povo. E logo, logo, vamos participar da inauguração da praça no centro de Tejucupapo. Praça Maria Camarão, a Praça do Rosário, uma quadra coberta lá próximo ao Costa e Silva. Isso é o governo que traz realizações, não é um governo mentiroso, não é um governo de mentira. Pode doer em quem quiser doer. Eu sempre digo no meu discurso, Xande, o político tem que se posicionar. E você é importante para a construção das obras lá em Ponta de Pedra, porque você é um lutador, é um guerreiro, e agora mais fortalecido com o vereador Pedinho. Mas você vem mais maduro, paciente, calmo e ajudando o nosso prefeito aqui, como o Pedinho também tem feito. E isso é importante. Que Deus abençoe vocês. E a gente precisa, Xande, como vereador do distrito, abraçar para o prefeito dar o título de posse ao povo de Tejucupapo. Tejucupapo, antes de outros prefeitos, o pessoal de Tejucupapo dizia assim: está sendo feito muitas coisas em Ponta de Pedra e em Tejucupapo não está. Mas Eduardo Honório transformou Tejucupapo, presidente, num canteiro de obras. Tejucupapo hoje recebe os maiores investimentos que um distrito possa ter. Mas o prefeito Eduardo Honório não ficou só aí. Liberou agora para Atapuz 22 milhões de obra. Liberou para Gambá um monte de obra para ser feito. Então o prefeito Eduardo Honório vai se consagrar nessa legislatura o melhor prefeito da história de Goiânia, porque esta casa tem fortalecido o governo de Eduardo Honório. Vamos, Goiânia segue em frente. Final do grande expediente, eu solicito do primeiro secretário vereador da farmácia que faça a chamada da presença dos senhores vereadores para a verificação de quórum. Chamada dos senhores vereadores para a verificação de quórum, objetivando o início da ordem do dia da reunião ordinária do terceiro ano da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. Vereadores Alexandre Carvalho, Ana Diamante, Ana de Marcílio. Presente. André Rabicó. Bruno Salsa. Presente. Carlos Viaga Júnior. Cido Caranguejo. Presente. Eduardo Batista. Edson da Farmácia. Presente. Ipso Gouveia. Mário do Peixe. Pedro Henrique. Presente. Ramon Aranha. Renato Sandré. Xande da Praia. Senhor presidente, feita a chamada da presença dos senhores vereadores. Feita a chamada da presença dos senhores vereadores, eu passo o trabalho para a ordem do dia. 76ª reunião ordinária do terceiro ano da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Goiânia, em 28 de novembro de 2023. Ordem do dia. Segunda discussão do projeto de lei número 037/2023, autor, chefe do Poder do Executivo Municipal. Altera o dispositivo da Lei Municipal número 2300/2015 e da outras providências. Em segunda discussão, continua em discussão. Não tendo vereador que queira discutir, eu coloco em votação
A votação hoje será presencial, porque a internet caiu geral e não voltou. Então, vereadores, concordam com a aprovação em segunda discussão do projeto de lei 037/2023, permaneçam como se encontram. Aprovado. Segunda discussão do projeto de lei 037/2023. Discussão única do substitutivo 016/2022. Autor, vereador Carlos Viegas Júnior, vereador Bruno Salsa. Substitui o projeto de lei 016/22, que altera o artigo 4 da lei 2073/2008, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Saúde e da outras providências. Pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, publicada em 23 de novembro de 2023. Em discussão. Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, de forma bem breve, senhor presidente, eu quero inicialmente justificar que cheguei um pouco tarde na sessão de hoje, porque estava acompanhando o jogo do meu filho Carlos Neto, e o jogo dele é mais importante até do que o jogo do Santa Cruz, para vocês verem a importância que é o jogo de Carlos Neto. E a equipe hoje perdeu de 3-2, mas se classificou no saldo de gols, tendo em vista que venceu a primeira partida por 4-1. Os jogos escolares estão a todo vapor, está bonito de ver. É chegando uma escola, saindo a outra, jogos o dia inteiro, e a gente quer parabenizar a Prefeitura Municipal de Goiânia por isso. Mas, como o assunto é outro, senhor presidente, e eu quero ser breve, pelo adiantar das horas, esse projeto é de minha autoria e de autoria do vereador Bruno Salsa, que traz, na sua essência, uma modificação na composição do Conselho Municipal de Saúde. Esse projeto, ele passou, após eu e o vereador Bruno Salsa darmos entrada no projeto, ele passou por algumas alterações. Por que essa alteração? Porque houve uma reunião no Ministério Público, está aqui a ata desta reunião, e participou a chefe de gabinete, Geórgia Pimentel, o procurador do município, doutor Gilmar Serra, o promotor, doutor Givaldo Lopes, o promotor de Justiça, a secretária de Saúde, Lícia Maciel, o assessor jurídico, Rayan Aranha, dentre diversas outras pessoas, a presidente do CIMOS, Fabiola Maria, enfim, senhor presidente, o promotor de Justiça, doutor Fabiano de Araújo Saraiva. E nessa reunião foi formalizado um termo, onde, chegando em nossas mãos, chegando na minha mão e na mão do vereador Bruno Salsa, nós trouxemos para o nosso advogado, doutor Paulo Roberto Tavares, mostrando a ata de audiência e dizendo que tinha se chegado num bom termo. O Ministério Público, a Procuradoria do Município, os servidores, enfim, todos que participaram tinham chegado num bom termo, e aí foi feito o substitutivo do projeto, aperfeiçoando o projeto dentro das resoluções que regem a matéria, as resoluções que regem os Conselhos Municipais de Saúde do Brasil, e com o aval do Ministério Público, como eu falei. E aí o projeto chega hoje à votação e a gente pede a aprovação dos pares para que o nosso Conselho Municipal de Saúde não possa, amanhã ou depois, ter nenhuma decisão sua, porque o Conselho é um órgão consultivo e deliberativo, não possa ter nenhuma decisão sua questionada amanhã devido à falta de legalidade. Então, o projeto que nós estamos apresentando, em parceria com o vereador Bruno Salsa, vem para corrigir uma falha que estava existindo no Conselho Municipal de Saúde,
que os servidores são conhecedores disso e que têm o aval da Prefeitura e do Ministério Público. Então, senhor presidente, é apenas uma forma de modernizar o nosso Conselho Municipal e fazê-lo mais firme, mais forte e dentro do que preceitua as resoluções que regem a matéria. Muito obrigado. Continue em discussão. Senhor presidente, só reforçando a fala do vereador Carlos Viegas Júnior, visto que o projeto é de nossa autoria também, é dar reconhecimento e direito a quem tem direito. Bendito pelo vereador Carlos Viegas Júnior, existiam algumas falhas onde necessitavam ser corrigidas. Um projeto foi construído não somente, foi apresentado por autoria nossa, quando eu digo nossa, eu do vereador Carlinhos, mas foi construído junto com o Ministério Público, representante da Secretaria de Saúde, representante do Conselho, parte principal interessada. E nessa construção a gente ajusta qualquer tipo de possibilidade de má interpretação referente a um conselho, onde de fato e agora de direito também faz valer o reconhecimento por parte daqueles servidores da saúde, que há muito tempo eu acredito que isso já deveria ter acontecido, mas agora, em tempo, a gente vai apreciar no plenário. Queria aqui agradecer a parceria firmada entre eu e Carlinhos e todo o sindicato, onde abraçou essa causa junto conosco, Secretária de Saúde e o Ministério Público, que não poderia deixar de ser citado. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Não tendo mais vereadores que queiram discutir, eu coloco em votação. Vereadores que aprovam a discussão única do substitutivo 016/2022 permaneçam como se encontram. Aprovado a discussão única do substitutivo 016/2022. Primeira discussão do remanescente do projeto de lei 016/2022. Autores, vereadores Bruno Salso e Carlos Viegas Júnior. Em primeira discussão, o remanescente do projeto de lei 016/2022. Continua em discussão. Não tendo vereador que queira discutir, eu coloco em votação. Vereadores que aprovam a primeira discussão do remanescente do projeto de lei 016/22 permaneçam como se encontram. Aprovado. Em primeira discussão. Discussão única da indicação número 471/2023, autor vereador Ana Diamante, retirado de pauta. Passa a presidência ao primeiro secretário, vereador S. da Farmácia. Indicação de número 472/2023, autor vereador Eduardo Batista, indica a mesa que seja encaminhado ofício ao prefeito do município solicitando a realização de serviços de pavimentação e asfalto na via principal do loteamento José Albino Pimentel, que se estende da Praça do Artesão até a margem da BR-101, nas proximidades do Largo da Alvorada, em Goiânia. Com a palavra o autor, vereador Eduardo Batista. A gente vem tendo a preocupação de encontrar, localizar várias travessas, várias vielas, que hoje ainda permanecem no paralelepípedo. E com a licitação de asfalto, da pavimentação de asfalto no nosso município, vai iniciar uma agora há pouco, foi publicado o ganhador, me parece, e está sendo aberta outra no dia 7 de dezembro agora. Então, a gente vem tendo a preocupação para que essas áreas, que a avenida principal já tem asfalto, e as vielas, os becos, as travessas não tenham, a gente faça esse complemento em todo pavimento asfáltico. Esse daqui já é um caso especial, é a principal da rua José Albino Pimentel. Ela sai dali do buraco da Gia, foi feito o Bom Jesus agora. Aí pega dali da esquina da Igreja da Conceição, onde hoje, com a graça de Deus e com o grande trabalho de Padre Edson, será reinaugurada. Aí essa recapeação asfalta pega ali na esquina da Conceição e vai até lá a BR-101 no quartel. A gente espera a compreensão dos nobres pares para a aprovação dessa indicação. Em discussão? Em discussão? Não tendo vereador que queira discutir, eu peço aos nobres pares que acessem o painel eletrônico para votação. O painel hoje está sem internet. Que permaneçam, os que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, devolvo a presidência ao vereador Eduardo Batista.
Discussão única da indicação número 474/2023, autor vereador André Rabicó e Carlos Viegas Júnior. Indica a mesa que seja fixado ao prefeito do município, solicitando a desapropriação e posterior entrega do título de posse em relação a toda a área que hoje é motivo de disputa judicial entre a população e os supostos proprietários da terra no distrito de Tejuco-Papo. Em discussão. Senhor presidente, eu acredito que isso não deve ser somente uma preocupação minha, mas de todos pares aqui. Eu acredito que tem alguns vereadores aqui da legislatura passada que acompanhou e outros ex-vereadores que vai ter acesso a esse vídeo e vai lembrar do que a população de Tejuco-Papo passaram. E, ultimamente, a gente recebeu a visita do certo cidadão, dizendo que era responsável pela terra ali do povo de Tejuco-Papo. Ele veio tratar sobre a questão do campo do Trincheira e dizendo que ia reivindicar o direito daquelas terras. Então, eu procurei o vereador Carlinho, que naquela ocasião era presidente desta casa, e que nos deu todo o suporte ao povo ali de Tejuco-Papo, e a doutora Érica, que é defensora pública. Se eu estiver errado, Carlinho, me corrija o nome, e o pai dele. E a gente conseguiu avançar, mas teve algumas pessoas que perderam na justiça, e tem muitos que ainda estão pagando, outros estão com pagamento atrasado, por aí vai. Então, chamo aqui os pares aqui para a gente tentar encabeçar essa situação e deixar aquele povo mais tranquilo, depois sentar com o prefeito e ver a forma de ajudar o povo ali de Tejuco-Papo, que muitos se aperrearam há anos atrás, mas esse terror pode voltar, mas a gente está aqui para ajudar, para combater, para que aquelas pessoas recebam o título de posse ali de Tejuco-Papo. Eu tenho fé em Deus que essa vitória, logo, logo, aqueles moradores vão ter. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadores. Continua em discussão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós apresentamos, senhor presidente, essa propositura ao lado do vereador André Rabicó, que é um vereador que dorme e acorda todo dia em Tejuco-Papo, com o objetivo de fazer cessar um problema muito sério que tem aperreado os moradores de Tejuco-Papo já há alguns anos. Na legislatura passada, muitos moradores começaram a receber notificações e ficaram com medo de perderem as suas residências que já tinham há diversos anos. Chegado o problema a esta casa, trazido por André Rabicó, eu procurei, como presidente do Poder Legislativo, dar o melhor encaminhamento possível. E nós decidimos, na época, fazermos uma audiência pública, que foi a audiência pública que mais deu gente aqui nesta casa na legislatura passada. Não deu para as pessoas adentrarem e nós tivemos que colocar telão e carro de som, porque a rua direita ficou superlotada. Esteve presente nessa audiência pública a Defensoria Pública, que, através do meu pai, meu saudoso pai Carlos Viegas, e da doutora Érica Diniz, defensora pública, deram todo o suporte necessário. Ficou acertado aqui na audiência pública que a Defensoria Pública iria ver um local em Tejuco-Papo, isso foi visto lá na igreja
Batista, e a Defensoria Pública passou o dia inteiro lá em Tejucupá, recebendo as pessoas, prestando esclarecimentos, dando um suporte àqueles moradores. Então, em parceria, principalmente Câmara Municipal e Defensoria Pública, a gente, naquele primeiro momento, nós demos um suporte àqueles moradores que estavam desesperados. O tempo foi passando e a gente vê que o problema ainda não foi resolvido de forma definitiva. Existem pessoas me procurando, existem pessoas procurando o vereador André Rabicó, a mim são alguns amigos e também, principalmente, pessoas que tiveram contato com meu pai e que meu pai estava à frente desses processos. E as pessoas estão novamente ficando bastante aperreadas, porque nós precisamos ter uma solução definitiva. E qual seria a melhor solução definitiva? Seria a prefeitura desapropriar essa área. Com essa desapropriação, ninguém iria sair perdendo. E, após a desapropriação, onde seria pago o preço justo, não o preço que os donos desejam, mas o preço justo. Também não um preço que venha a prejudicar os proprietários, não. A gente deseja que seja feita uma avaliação, a avaliação transcorra de forma justa, de forma transparente, os donos sejam indenizados e os moradores, posteriormente, recebam o seu título de posse, e aí sim, de forma definitiva, esse problema estará solucionado. Existe o meio legal disso ser feito. Muitos moradores estão aflitos, estão preocupados e cabe a nós abraçarmos essa causa e de uma forma que venha a satisfazer os dois lados desta contenda judicial, sendo solucionado, será melhor, porque muitos moradores foram orientados a ingressar com a ação de uso capião. Mas isso requer um bom conhecimento, requer que se tenha, por exemplo, a planta do imóvel, que se tenha o memorial descritivo. Isso requer que alguém seja contratado para proceder a essa documentação, e nós estamos falando em uma boa parte de pessoas que não detêm essas informações, pessoas simples, pessoas do povo, que não sabem o trâmite legal e também não têm a obrigação de saber. E ao passo que a prefeitura desaproprie e entregue o título de posse, eu posso dizer, sem medo de errar, vai ser um grande marco para a comunidade de Tejucupapo, como é um grande marco a estrada de Cajueiro, que tanto foi prometida por 20, por 30, por 40 anos, e foi realizada. Também seria um marco solucionar o problema desses moradores se desapropriando por um preço justo. Alguns ingressaram com a ação de uso capião. Para se ingressar com essa ação, que a ação de uso capião, ela tem na sua essência se adquirir um bem, seja móvel ou imóvel, pelo uso. Ou seja, quem está de posse de um imóvel, por exemplo, uma casa, que está naquela posse de forma mansa e pacífica, que nunca lhe foi demonstrada a propriedade. E nós sabemos que a Constituição Federal estabelece que a propriedade, ela tem uma obrigação social. Então, se aquela propriedade não está exercendo a sua função social, ela está passível de ser desapropriada, como também é passível de ser desapropriado por
interesse público, porque o interesse público se sobrepõe ao interesse particular. Então, no caso, a Prefeitura poderia solucionar esta situação, e esse é o nosso pleito, de forma em que iria agradar todas as partes. Se desapropriava pelo preço que realmente vale e as pessoas recebem o seu título de posse posteriormente, e isso vai fazer com que as casas tenham um valor agregado muito maior, vai valorizar esses imóveis, vai solucionar diversas demandas judiciais que estão tramitando no Poder Judiciário, porque se trata de uma área grande, e vai fazer com que o prefeito Eduardo Honório seja, vamos assim dizer, o melhor prefeito da história de Goiânia para Tejucupapo. Ele já está sendo, mas será e seria muito mais se a Prefeitura abraçar esse projeto e solucionar. Tenho, o vereador André Rabicó, recebido algumas pessoas com esse problema. Vossa Excelência, com certeza, tem recebido muito mais. E eu quero aqui dizer a Vossa Excelência que conta conosco nessa luta. Nós que iniciamos essa luta lá atrás, me lembro muito do meu pai, Carlos Viegas, que abraçou essa causa e por diversos dias esteve em Tejucupapo, dando assistência àquele povo, mas que existem alguns trâmites legais que, como eu falei, a própria população não tem o conhecimento, não tem condições de assim proceder, de contratar alguém para fazer uma planta, de contratar alguém para fazer um memorial descritivo, de procurar aqueles que ainda não têm, regularizar a sua situação perante a Prefeitura, no tocante a os impostos, como, por exemplo, IPTU, enfim. Existe uma série de requisitos que alguns não têm condições de assim proceder, e com isso está saindo sentença favorável aos proprietários da terra. Isso é um problema muito grande que tende a se agravar nos próximos dias. Então, o que a gente deseja é fazer com que os moradores de Tejucupapo possam usufruir desse momento de pujança econômica que Goiânia está passando, porque se nós formos observar, Goiânia é muito carente no tocante à regularização fundiária. Existe problema na Vila Castelo Branco, existe problema na comunidade do Bom Tempo, existe problema na comunidade do Mutirão. Os moradores da Nova Goiânia também deveriam receber o seu título de posse. Mas de todas essas comunidades, hoje, a situação mais agravada é a situação de Tejucupapo, porque existem supostos proprietários que possuem documentos e a Justiça vai analisar a documentação. Quem lá atrás deu entrada na ação de uso capião, antes de ter qualquer demanda judicial, essas pessoas deram um tiro mais certo nas suas vidas. Mas tem pessoas que só estão alegando o uso capião na hora da defesa. E é feito uma briga. Muitas vezes quem dá o primeiro murro leva vantagem. É isso que está acontecendo e é por isso que dói no coração ver pessoas do povo, pessoas simples, pessoas humildes, que não têm o devido esclarecimento, estão com a mão na cabeça, e nós podemos, de forma colegiada, abraçar essa causa e solucionar de forma definitiva. Por exemplo, se for necessário alguma suplementação para que esse problema seja solucionado, tenho certeza que, chegando a essa casa, nós aprovaremos, porque nós assim estaremos fazendo o que é bom para o povo de Tejucupapo. Então, encerro, senhor presidente, minhas palavras, dizendo, vereador André Rabicó, conte conosco, estou ao lado de Vossa Excelência, ao lado dessa casa, e temos a ferramenta legal de solucionar o problema de uma vez por todas, para que mais heroínas de Tejucupapo não percam o seu sono, a sua tranquilidade,
e não deixem de dormir em paz. Mas vamos vencer essa luta. Eu tenho fé. Lá atrás, as áreas de Itajucupapa expulsaram os invasores holandeses. Agora, a gente não está nem desejando expulsar os proprietários, não. Que a gente quer se chegar a um bom termo e se fazer de forma legal uma solução justa. É isso o que a gente pleiteia. Também não estamos querendo tomar nada de ninguém, que os proprietários fiquem no prejuízo. Não. É necessário tomarmos um procedimento que ninguém venha a perder. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Não tem mais vereador que queria discutir. Senhor presidente, somente uma ressalva aqui. Queremos pedir a Vossa Excelência, essa questão é um caso muito sério. A gente está ali e a gente já acompanhou de perto o movimento que deu lá no centro de Itajucupapa, quando o pessoal recebia a notificação e depois muitas dessas pessoas já teve a sentença. Temos exemplo de muitas pessoas ali e que a gente pede o apoio de Vossa Excelência e dos demais vereadores. Eu agradeço ao vereador Carlinho, ele sabe o que aconteceu naquele período e acompanhou aqui e recebeu muitas pessoas, inclusive naquela ocasião tinha um sobrinho de Torre, que tinha um comércio, a Igreja Batista, a Igreja Assembleia de Deus, saiu a sentença e isso deu uma repercussão em rede nacional, quando a Rede Globo veio para Itajucupapa e o pessoal fizeram um protesto no centro de Itajucupapa, mas esse pesadelo, a gente tem fé em Deus que resolva, e aqui a gente pede a sensibilidade do prefeito Eduardo Honório e desta casa, para que a gente possa conseguir para aquele povo o título de posse de todos os moradores ali de Itajucupapa. Obrigado, presidente. Não tendo mais vereadores que queiram discutir, eu coloco em votação. Vereadores que concordam com a aprovação da indicação 474/2023, permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu quero lembrar aos nobres pares que na próxima quinta-feira, hoje o grande expediente, primeiro, estava dedicado ao título de cidadão do ex-vereador Salmo Valentim, mas em razão do internamento, problema de saúde da sua esposa ontem à noite, foi transferido para o próximo dia 12, é isso, vereador? Próximo dia 12 de dezembro, o grande expediente será dedicado à entrega do título honorário de cidadão goianense ao ex-vereador Salmo Valentim. E lembrando aos nobres pares que na próxima quinta-feira, às 16 horas, no Sesc Lê, será a entrega do título de cidadão honorário dado por esta casa na legislatura de 2018 ao juiz da infância e da adolescência, doutor Tito, que esteve aqui, nos deu a honra de ter nessa casa aqui hoje, no final da tarde e início da manhã. Peço até a você, Rosângela, para registrar a presença de doutor Tito. Esgotada a ordem do dia e, em termos do artigo 71, não tendo nenhum vereador inscrito nas comunicações parlamentares, encerra a presente sessão, marcando a próxima para o dia 5 de dezembro do corrente ano, no horário regimental, com a ordem do dia a publicar. Está encerrada a sessão.